Bom, vamos lá. Primeira questão de hoje, tá? E outra coisa que eu já adianto para vocês quando receberem esse material. Tem uns números aqui que não é necessariamente a ordem da questão. É um negócio aleatório. Não tenta entender isso, não. Foca no conteúdo, tá? Mas vamos lá. Primeiro fala o seguinte. Considere as seguintes descrições dos compostos orgânicos. E aí me deu essas descrições, tá? 7 átomos de carbono em sua cadeia carbônica, classificada como aberta, ramificada e insaturada. Antes da gente seguir aqui na resolução, todo mundo compreende aberta, ramificada e insaturada? Qualquer coisa que vocês não entendam, pode falar aqui no bate-papo, tá? Porque aí eu já venho trazendo essa explicação. Seguindo a leitura aqui, a estrutura da cadeia carbônica apresenta apenas um carbono com hibridização sp, 2 carbonos com hibridização sp2 e os demais com hibridização sp3. Beleza. E para finalizar, falou o seguinte, o composto é um álcool terciário. Cara, essa questão, ela poderia vir muito mais tranquila para mim, de que forma? Trazendo aqui nas opções a cadeia, mas não. O fofo trouxe em nomenclatura. A nível de vestibular, que a gente não tem 1000 anos para fazer a prova, o que a gente já adianta? É um álcool. Já que está em nomenclatura, termina em ol. Tá? Nesse caso aqui, ó, repare que não dá para a gente excluir nada, porque todo mundo terminou em ol. Mas se terminasse em ona, em al, em oico, de repente já dava para você excluir opções aqui e já reduzir o seu limite ali para você marcar uma questão, ok? Então, essa atenção, essa sagacidade, vale a pena na hora de uma prova. O que eu recomendo nessa questão aqui? Primeiro, montar essa cadeia de trás para frente. Primeiro faz o 3 e aí você vai seguindo para o 1. Todo mundo aqui sabe o que é um álcool terciário? O álcool terciário, primeiro, o que é um álcool? É a hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação simples. Então, quando ele traz álcool terciário, ele está falando de um álcool em que esse carbono que a hidroxila está ligado a mais 3 carbonos. Isso aqui é um álcool terciário. Não estou colocando os hidrogênios do carbono agora, tá, gente? Estou primeiro montando o esqueleto desse composto. Álcool terciário. Hibridação. Tá ok para todo mundo, hibridação? Sabem o que é hibridação sp3, sp2 e sp? Alguém tem alguma dúvida? Vai falando no bate-papo, caso tenha. A hibridação sp é aquela que aparece para mim. Deixa eu botar uma folha aqui para a gente ter aqui uma liberdadezinha de escrever. O carbono em si, ó, não me lembro sobre. Comentaram aqui. Quantas ligações π tem no sp3? São 2? Vamos lá. O carbono faz 4 ligações. Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla e 2 simples, ele pode fazer 2 duplas ou uma tripla e uma simples, ok? E aí é o seguinte, eu vou ensinar um macete para vocês aqui, que se vocês ainda não sabem agora, vocês vão já saber e não vai ter mais problema nenhum com hibridação real. 4, olha para minha mão, todo mundo consegue, olha para a tela em que minha carinha aparece, tá? 4 ligações simples. Eu separo usando 3 dedos. Certo? Certo? 4 ligações simples usando 3 dedos. Então, minha gente, toda a hibridação é SP alguma coisa. 4 ligações simples, usei 3 dedos para separar, SP3.
Olha que delícia. Agora, ó, quando é dupla, você vai juntar o dedo, ok? Uma dupla e duas simples. Usei 2 dedos para separar. A hibridação, então, é sp2. E aí, duas duplas, ou uma tripla e uma simples, eu uso um dedo só. Quando é elevado a 1, a gente não mostra. Então, é só sp. Essas são as hibridações do carbono. Pegou aí, Dani? Dani, íntima já, né, da Dani. Dani, agora te respondendo, quantas ligações π tem no sp3? Nenhuma. O π só tem ligação simples. Tudo bem? Vocês já conheciam esse macete? Se não, qualquer coisa me lembra que eu posso enviar um PDF com as fotos da minha mão, é a minha mão mesmo, tá, gente? Aparecendo lá, falando SP3, SP2, coisas desse tipo. Mas como tem 2 formas de ser SP2, como diferenciar? Não, Celina, só tem uma forma de ser SP2, que é a dupla e 2 simples. Será que você não está falando da SP, não? O SP2 só tem uma forma, e o SP3 também. O SP, de fato, tem duas formas. Só que aí, o que acontece? Ó, essa aqui é a forma do SP. O que acontece? Você não vai diferenciar. O que diferencia, de fato, é na cadeia você olhando o carbono. Tá bem? Mas a hibridação é SP, nos 2 casos. E aí, vamos aplicar isso. Deixa eu fazer um negócio aqui para a gente aplicar isso. Deixa eu copiar e colar aqui do lado. E reduzir, né? Vamos aplicar isso dentro do que a questão está pedindo para a gente, né? Eu já tenho o meu álcool terciário, que é esse fofo aqui. E aí, agora, o que a gente precisa pensar? Ele quer só um carbono com hibridação sp. Hibridação e hibridização é a mesma coisa, tá bem? Ele só quer um, sp. Então, vamos... Ó, sp é a dupla ou a tripla. Dupla ou tripla, certo? O que a gente tem que pensar aqui? Ele só quer um. Se eu colocar aqui, ó, vê se vocês concordam comigo. Se eu colocar aqui uma tripla e seguir a minha cadeia, vocês concordam comigo que eu vou ter esse aqui como SP e esse aqui também como SP? Eu vou ter 2 carbonos SP e ele só quer um. Conseguiram pegar isso aqui que eu falei? Fala aí comigo, sim ou não? Sim. Então, não vai ser o SP da dupla. Eu vou fazer o SP da dupla, não, desculpa, da tripla. Eu vou fazer o SP da dupla, que vai ser como? Ó, presta atenção aqui comigo. Deixa eu apagar isso aqui. Tem aqui o meu álcool terciário, vamos do início, sem confusão. Tem aqui meu álcool terciário, e aí eu vou fazer aqui dupla, carbono, dupla, carbono. Repare que eu já gastei, digamos assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda falta mais um carbono para mim, porque ele disse que são 7 carbonos na sua cadeia. Tá bem? Então, tenho aqui meus 7. Agora, acompanha comigo. Eu tenho... Ó, os 7 já estão aqui. Vamos lá. Esse em vermelho é o meu carbono SP. Esses em preto são os meus carbonos SP2. Vê se vocês conseguem visualizar isso. Eu vou desenhar agora os meus hidrogênios.
São essas linhazinhas aqui para o além, meus hidrogênios. Vê se todo mundo conseguiu ver aqui. Ó, 7 carbonos, cadeia aberta, ramificada, insaturada, que é ter ligação pi, pode ser dupla ou tripla. Tenho um carbono com hibridação sp, 2 carbonos com hibridação sp2 e o restante com hibridação sp3, como ele disse, e tenho o meu álcool terciário. Agora, não acabou não, porque ele me deu as opções em nomenclatura. Quem aí sabe dar nome para esse treco? Fala para mim que letra que é a correta aqui nessa questão que a gente está fazendo agora. Qual letra vocês marcariam? Fala aí comigo. B de bola, letra E, letra C. Ih, tá um negócio aqui. Fala comigo. B de bola. Vamos lá, vou pegar ele aqui, ó. Vou botar ele lá na minha folha grandona para a gente dar o nome dele, tá bem? Para a gente acompanhar isso aí junto. E aí, depois eu mando essa aula para vocês só com as perguntas, né? Mas eu também depois mando essa aula riscada, assim, lá no Telegram, tá bom? Fiquem tranquilos com essas anotações que eu estou fazendo. Primeiro, esse aqui é meu carbono número 1. Porque ele é o carbono, desculpa, é aqui em cima, mais perto do meu grupo funcional. Aí eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo consegue ver isso? UOL. Vamos lá, peraí, Luiz, deixa eu entender a sua pergunta. O UOL é da posição da hidroxila. Sim, Luiz, o UOL é da posição da hidroxila. Essa aqui é a minha ramificação. E aí ela está no carbono 2. Então, no 2, essa ramificação se chama metil, ok? Eu tenho um metil ali pendurado. Onde esse metil está pendurado? Nessa minha cadeia principal. Deixa eu sublinhar minha cadeia principal para vocês. Essa aqui é minha cadeia principal. Ela tem 6 carbonos. Então, é X, que é o prefixo para 6 carbonos, né? Agora vem, vamos lá. Tenho 2 duplas. Então, é dien. Dien. Esse en é da dupla e o di é porque vem 2 vezes essa dupla. Onde está essa dupla? Ela está no 3 e no 4. Número a gente separa por vírgula, tá, gente? 3, 4 de en. E aí agora vem, ó, o meu ol, que indica a posição da hidroxila. Onde essa hidroxila está? No carbono 2. Então, esse composto aqui, esse fofo, se chama 2-metil-X-3,4-dien-2-ol. Sim, eu sei que é uma coisa de 1000 coisas, tá bom? Isso, ó, letra C de casa, lá na nossa questão. O CH3 em cima. Vamos lá. Deixa eu entender a sua pergunta. O CH3 em cima do C2 não pode ser metil. Esse aqui não pode ser metil. Por quê? Porque a minha cadeia, olha só a minha cadeia principal. Ele é meu carbono 1. Se você colocasse ele como metil, a sua cadeia ia estar assim, ó. Deixa eu colar aqui de novo e te mostrar como ele faz parte da sua cadeia principal. Deixa eu apagar essas informações aqui. Se a sua cadeia principal não pode ser essa, Ávila, é Ávila que se pronuncia? A sua cadeia principal não pode ser essa. Por quê? O que acontece? Aí o seu carbono 1 está no meio.
Consegue perceber isso? Ou você começa, ou esse aqui é seu 1, ou esse aqui é o seu 1. Entendeu? Perfeito, perfeito. Tranquilo, gente? Que essa questão aqui, letra C, de nada, fica à vontade de perguntar, gente. Eu amo quando vocês participam. É para isso que eu estou aqui, inclusive. Podemos ir para número 2? Sim? Ó, a número 2, aí só para eu explicar para vocês por que eu trouxe essa questão aqui, tá? É uma questão que eu acho que dá para a gente revisar muito bem a introdução à química orgânica, além de revisar a função álcool e nomenclatura, tá bom? E todas as minhas questões que eu trouxe aqui para vocês têm a resolução comentada, tá? Mas eu quero ir um pouco além, por isso que eu já escrevi aqui já mais um monte de página, né? Porque é sobre isso, mas tá tudo bem, tá? Vai ter sempre a resolução comentada, ok? Porque, inclusive, recomendo isso para vocês. Não adianta a gente pegar uma lista sem gabarito. Senão, como é que você faz essa avaliação? Como é que você vai mensurar o seu avanço ali dentro, né, daquele estudo? Então, sempre vai ter gabarito. Próxima questão, 1 minuto. Aí, 1 minuto. Vou dar um tempinho, vai lá. Letra E. Acho que tem uma galera forte aqui, né, falando letra E. Maioria. Essa foi mais fácil. Esse comentário, essa foi mais fácil, veio de Juliana. Juliana é o quê? Juliana é uma pessoa que quer medicina. A galera da medicina, a galera da biomédica, acha essa fácil. Entendeu? Pode dizer a alternativa sim, Graça, não tem problema. Mas, por exemplo, eu que sou uma pessoa da exata, para mim isso aqui não é fácil. Eu me complico, eu não sei vocês, e aí vocês podem até falar quem se identifica aqui comigo. Eu me complico, gente, até no vocabulário. Anfifílica, que eu fico assim, ai, senhor, vamos lá. Eu tenho que dar uma respirada e resgatar aqui na minha mente o que é anfifílica, entendeu? Que eu já fico assim, o que está acontecendo? Aqui, ó, a Mariana está comigo. Eu fico... Quando mistura com a biologia, para mim, não se torna mais fácil. Mas eu sei que o pessoal da biomédica, o pessoal ali da medicina, já se identifica, né? Né, Caio? Caio está aqui na aula, ele é a pessoa que fala assim, para mim isso aqui é biologia. Ele é desses. É desse tipo. Agora, vamos lá. Todo mundo aqui comentou, né? Todo mundo não, a maioria comentou que é letra E, marcou letra E. Se a gente chegasse ali no dia da prova e falasse. Anfifílica não entra na minha cabeça, sempre dá bug. Eu super te entendo, Raíssa. E aí eu quero até revisar essas nomenclaturas, tá? Anfifílica, o que é anfifílica? Quando ele fala de um composto anfifílico, uma cadeia anfifílica, ou alguma coisa desse tipo. O que é isso? Meu Deus, é ótimo, Mariana. É quando eu tenho parte hidrofílica e parte hidrofóbica. E o que é hidrofílica? Que também é um outro nome que a gente fica assim, por que, Senhor? Por que você não fala um português, um vocabulário aqui mais tranquilinho para mim? Hidrofílica, vamos lá? É a parte que é solúvel no meio aquoso. Hidrofílica. Hidrofóbica é a coisa da fobia, é insolúvel no meio aquoso. Isso que é anfifílica, Mariana. Pegou? Fala comigo, Mariana. Você pegou anfifílica? Perfeito. E aí, por que eu trouxe essa questão? O Enem, primeiro dia, ele veio com temas atuais, né? 2021 ali aparecendo. Então, gente, vai que, né? O tal do Covid aparece aí na nossa vida, e aí vem cobrando essa questão de polaridade, essa questão de por que usamos álcool, por que usamos sabão e coisas desse tipo. Então, essa nomenclatura, Mariana, que está comigo nessa, que também tem uma dificuldade de resgatar o que é anfifílica, né? Vale guardar ali no cantinho, no espacinho que a gente ainda tem ali para guardar alguma coisa,
Tá bom? Lembrando daqueles conceitos de semelhante, de subsemelhante e tudo mais. Mas, de fato, letra E é o gabarito, né, que ele comenta aqui, fala do seguinte. Quando colocamos em água, os fosfolipídios tendem a formar... Oi? Alguém quer falar? Não? Acho que foi sem querer. Vou seguir aqui a leitura. Os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. E aí fala, quando rompida essa estrutura, tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Tudo bem, Alice, não tem problema. Inclusive, quem quiser abrir o microfone para tirar dúvida, ao invés de digitar, fique à vontade também, tá bom? E aí fala, esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza, aí vamos lá, anfifílica, que é essa parte, interage com o meio aquoso, mas também tem a interação, não me conhecia, tem a interação também com o insolúvel, né, com a parte hidrofóbica. E que é exatamente isso aqui, ó, hidrofílica, solúvel e meio aquoso. Hidrofóbica, fobia de água. Então, ele é insolúvel. É um cascão ali da Turma da Mônica, tipo uma coisa assim. Quando usamos... Vamos lá, tem uma dúvida aqui. Que aula maravilhosa. Muito obrigada, Giovana. Quando usamos o termo polar em algum composto, podemos generalizar ou inteiramente solúveis em água, como diz a alternativa? Um composto polar é solúvel em água. A alternativa A está errada por conta do inteiramente e porque ele está falando desse cara aqui. Tá bom? Esse cara não é inteiramente, porque ele é anfifílico. Ele tem a parte hidrofóbica nele. Deu para entender, Graça? Mas composto. Aí agora falando de fora da questão, falando aqui de polaridade e solubilidade. Composto polar solubiliza em composto polar, porque semelhante dissolve semelhante. Ok? Obrigada, Ju. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Pronto, acho que já fechou. Foi aqui? Posso ir para a próxima? Gostaram que eu puxei aqui um lado aqui para o pessoal da biomédica, para o pessoal, para o povo da medicina sair feliz, para não dizer assim, não teve uma biologia hoje. Vocês adoram uma biologia. Mas teve que eu trouxe. Tá bom? Eu vou botar uma questão agora. E aí vocês têm que lembrar, vamos lembrar desses depoimentos aqui, ó. Giovana falando que eu sou maravilhosa. Vamos lembrar aqui, ó, de Juliana falando que eu sou maravilhosa, que carrega esse aprendizado comigo. Por quê? Porque, de repente, a próxima questão pode doer um pouquinho. Mas vamos lá. Ó, a resolução bonitinha aqui, hein? Ó, coisa linda. Que eu falei para vocês que toda questão tem, tá? Vai, próxima. Vamos lembrar que a química é linda, que química é tudo. Reação orgânica. Celina está falando que todas as 45 questões podiam ser biologia. Meu pai eterno. A pessoa falar isso durante a aula de química chega, dói, não dói? Dói. Dói. A sua sorte é que eu sou legal. Fiquei nervosa. Vai, quero vocês aí nessa ozonólise. Quero vocês nessa ozonólise. Vem, vem. Tá desculpada, Celina? Eu entendo vocês. O povo da biomédica adora biologia mesmo. Gente, eu vou pausar a gravação para vocês fazerem. Vai lá. Ó, já teve gente aqui falando que marcou letra A, tá? Que falou aqui, letra A, tipo num direct que rola aqui no bate-papo, no negócio de mensagem direta. Letra A. Vamos entender isso aqui? Olha só. Ele já vem entregando o jogo.
Teve gente que marcou D. Ele já vem entregando o jogo, que é o seguinte, a ozonólise. Filhão, se ele já veio falando a ozonólise, você já se atenta ali no negócio da ozonólise. Você já busca na sua memória o que é ozonólise. Ozonólise, ela está dentro de oxidação de alcenos. Mas aí eu quero falar uma coisa aqui que é comum de acontecer no Enem, vou até aumentar aqui, em relação à reação orgânica, que é, cara, ele gosta... Eu adoro que eu falo do Enem como se ele fosse uma pessoa. Ele gosta de trazer um exemplo para você, né? E aí depois ele vem te cobrando o mesmo tipo de reação, só que em um composto novo, e normalmente muito mais difícil. Ou seja, ele te dá uma reação genérica e ele te cobra a mesma reação, só que aí com um novo reagente, tá bem? Vamos fazer a leitura aqui desse negócio? Vamos comigo. Ele vem contando ali, ele te dá um resumo da ozonólise. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel e também utilizada em escala de laboratório na síntese, olha que delícia, de aldeídos e cetonas. Ele te deu uma dica aqui, tá? Você piscou, ele te deu uma dica. Ozonólise sintetiza, ou seja, ozonólise produz aldeídos e cetonas. Ele te deu essa dica. A dupla ligação dos alcenos são clivadas, ou seja, quebradas pela oxidação com o ozônio em presença de água e zinco metálico. Ele me deu isso aqui também, ó. Olha que bonitinho, botou na seta. Ele botou na seta para mim. Ele está sendo quase um pai. E aí, a reação produz aldeídos, olha para cá, e ou cetonas. Ok? Aqui está te cobrando um conhecimento de função orgânica, tá? Depois eu te explico isso. Dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Qual a diferença de aldeído e cetona, gente? Aldeído, o C-O é na extremidade da cadeia. Cetona, o C-O é uma carbonila secundária. Vai lá, Ju. E aí ele fala, ligações duplas de substituídas geram cetona, de substituída é carbonila secundária, que ele está usando um vocabulário rebuscado, tá? Enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas, o que é isso? Na extremidade, dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Vem aqui analisar esse esquema. Ele disse para a gente o que ele fez, tá? Ó, quebrou aqui na dupla. Ele disse que ele fala, né? Aqui, ó, ligação dupla dos alcenos são clivadas. Quebrou. Dissubstituída é o quê? Dissubstituída é quando você tem, ó, preste atenção. Temos aqui na extremidade, mono, aqui nesse meio, aqui eu não tenho meio, a gente vai ter meio, Celina, aqui no exemplo que a gente vai fazer. E aí eu te explico melhor o que é dissubstituídas. Vamos entender esse aqui de cima. Ó, quebrou, repare que eu tenho esse carinha aqui, é esse carinha aqui. É ponta, tá? Esse carbono tá na ponta. Formei aqui aldeído. E aí agora, ó, esse carinha aqui é esse daqui. Formei também um aldeído, porque a dupla, nesse caso, está na extremidade da minha cadeia. Ela é monossubstituída. Agora vem comigo, Celina. Eu, você e eu, Celina. A gente se conheceu hoje, mas a gente já está aqui, ó, tendo essa troca. Vamos entender esse negócio? Agora, o que a questão quer de mim? Ela quer que eu faça a ozonólise e dê os produtos desse composto aqui, que não é nada simples. 1-fenil, 2-metil-prop 1-eno. Vem comigo? O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou quebrar aqui, ó, na dupla. E aí eu tenho esse carbono aqui e esse carbono aqui. Vem comigo, vem comigo.
Vou pegar essa parte. Ó, essa parte aqui. Vou pegar e desenhar. Temos um anel. E esse carbono lá, né? O pretinho ali. Gente, carbono na extremidade. Vai virar aldeído. O que é aldeído? C dupla OH. É a carbonila na extremidade da cadeia. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó. Repare que são 3 carbonos. E a dupla que se rompeu é no carbono do meio. Isso aqui, esse exemplo aqui, Celina, é o exemplo da dupla dissubstituída. Tá bom, Celina? Aqui é monossubstituída. Foi? E aqui, ó, quando eu boto um C dupla O no meio, isso aqui é cetona, gente. O nome é cetona, a função é cetona. E aqui é aldeído. Só que, novamente, o que ele cobrou para mim aqui? Nomenclatura. Não basta você saber que é aldeído e cetona, não, filhão. Ele quer o nome dos produtos. E aí, eu tenho aqui um aldeído. Aldeído termina em al, cetona termina em ona. Ok? Benzaldeído é o nome desse fofo. E o nome dessa fofa aqui, ó, propanona. Vamos falar da propanona? Quem é a propanona mesmo? Ela é famosa? Ela é pouco famosa? Propanona, para quem não sabe, é um composto que vale você aqui conhecer, usualmente, é a principal componente da cetona, do removedor de esmalte. É uma cetona, e aí eu tenho ali a propanona como principal componente do removedor de esmalte, ok? É um composto famosinho, é sempre bom a gente conhecer. Gente, fala comigo. Deu para entender a ozonólise? Quebra a dupla. Quebra a dupla. Carbono na extremidade vai virar aldeído. Carbono secundário vai virar cetona. Ok? E aí, outra coisa que eu quero saber de vocês é: quem marcou outra opção sem ser letra A? Entendeu por que não é letra A? Tem alguma dúvida? Fala, Sabrina, fala comigo. Eu vi que você só falou Tiana. Eu só não sei se foi... Ah, tá. Propanal seria como? Vou desenhar aqui para você, Graça. Ó, gente, só passando aqui para o lado, tem um negócio explicadinho, tá bom? Que eu percebi que vocês gostaram desse negócio de resolução. Isso aí é coisa que vocês não, realmente nunca tiveram lá comigo, porque meus alunos sabem que eu já faço isso. Vamos lá? Deixa eu só responder aqui, Graça. Primeiro, vamos lá. Propanal. Propanal. Graça, mole pra gente, hein? Prop. 3 carbonos. Esse an aqui quer dizer que são ligações simples. E esse al aqui está me dizendo que essa função é aldeído. Gente, a nomenclatura orgânica, ela é um endereço. Ela é pontual, tá? Vamos lá, Graça. 3 carbonos ligados por ligações simples. Aldeído. O que é aldeído? C dupla O na extremidade da cadeia. Ok, Graça? E aí eu vou colocar aqui meu C dupla O na extremidade da cadeia. E agora eu só vou completar com meus hidrogênios. Tá aí seu propanal, Graça. Vê se você conseguiu entender. Qualquer dúvida, me fala. E aí, qual é a outra pergunta? Al é aldeído. É isso, de nada. Fica à vontade em perguntar, viu? O benzeno seria só o anel? Sim, Sabrina. Benzeno é o hidrocarboneto. É esse fofo.
vamos lembrar aqui uma coisa? Vamos lembrar aqui uma coisa, aproveitar que a gente... Nossa, ficou horrível, vou apagar que eu não sou obrigada. Vamos lembrar aqui, anel aromático, carbono, agora que eu apaguei, parece até que ficou lindo, continuou feio, mas enfim. 3 duplas intercaladas, ok? E aí, lembrando que isso aqui pode aparecer também com essa bolinha no meio. Lembram disso? Isso aqui é o nosso anel aromático mais simples de todos, que é o benzeno. Foi, gente? Vou voltar aqui na questão. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Posso ir para a próxima? Falem comigo. Pode? Então, vamos embora. Próxima questão, vou aumentar aqui para que vocês possam ler com calma. Vou dar pause na nossa gravação e aí vocês fazem aí, eu vou ficar muda aqui. Voltamos, vamos lá. Teve marcação na B, na C ou na D, né? E aí, vamos fazer essa resolução? Vamos ler esse texto juntos? Que é o seguinte: em uma aula prática de ciências, os alunos analisaram um líquido de identidade desconhecida. Inicialmente, verificaram a existência de uma única fase. Item importante, porque já ajuda a gente aqui, tá? Em seguida, determinaram a densidade, a temperatura de ebulição, a massa residual após a evaporação de 100 ml do líquido. E aí, aqui embaixo, eu tenho a densidade, eu tenho também a temperatura de ebulição e a massa. Todo mundo aqui consegue reparar que a temperatura de ebulição é uma variação? E o que isso está informando para a gente? Vamos agora ler esse enunciado com uma outra maldade. Primeiro, ele comenta que foi verificada a existência de uma única fase. Quando ele fala única fase, jovem, eu já excluo a possibilidade de ser uma mistura heterogênea, ok? Porque a mistura heterogênea apresenta mais de uma fase, 2 no mínimo, tá bem? Quando ele traz para mim a variação de temperatura, eu já excluo a possibilidade de ser uma substância pura, porque substância pura tem ponto de fusão e ebulição bem definidos. Temos aqui a água como exemplo, 0 graus Celsius no ponto de fusão, 100 graus Celsius no ponto de ebulição. Então, tirei a substância pura. A Alice perguntou, substância simples e pura é a mesma coisa? Não. Ó, substância simples, Alice, exemplos, O2, sódio, hélio, Cl2, é quando eu tenho o mesmo átomo. Substância pura, deixa eu apagar aqui, a substância pura é quando você tem somente ela. H2O sozinho é uma substância pura. Tudo bem, Alice? E aí, substância composta, ninguém perguntou, mas eu vou responder, que eu sou dessas, é quando a gente tem mais de um átomo envolvido. HCl, a própria água. Deu para entender, Alice? Perfeito. E aí, gente, o que acontece? Variação de temperatura, tá? Isso aqui que ele me passou é uma solução, tinha alguma coisa lá, diluída no líquido, apresentando uma única fase. Fala comigo. Isso aqui é uma mistura homogênea. Mistura homogênea. Ficou confusa com o quê? Pode falar. Ou digita, né? Substância pura. Sim. Substância pura é quando ela está sozinha, gente. Só tem ela. É o que define uma substância pura. Ela pode ser pura e composta. São coisas diferentes.
tá? Pura é diferente de mistura, vem em oposição à mistura. Simples e composta, que é outra parada. Deu para entender isso aí? Por que a gente excluiu a composta? Porque se a composta também entraria numa classificação que ela está lá apresentando um ponto de fusão e de ebulição fixo e não uma variação. A variação ela só acontece em misturas. Vê se deu para entender aí. Falem comigo. Foi ou não foi? Como é que tá? Posso ir para a próxima? Entendeu? Boa. Tinha esquecido a variação. Entendi, de ser mistura. Achei que não poderia ser substância composta por ter líquido. Eu tenho uma substância composta que pode estar no estado físico do líquido. Não tem essa separação, não. Posso ir para o próximo? Ó, aqui tem o textinho, tá? Explicando. Próxima questão, mais orgânica para a gente, tá? Que a gente vai sair daqui revisando orgânica firme, firme. Vou de novo desativar a gravação e desativar o microfone para que vocês possam ler e tentar fazer, tá bom? Essa questão aqui, né, ela já foi mais objetiva, mais certeira. E aí eu trouxe ela porque é uma forma da gente revisar aqui reações orgânicas. Considere a substância a seguir sofrendo oxidação, ele já me disse, oxidação, na presença de uma solução diluída de permanganato de potássio, que é um agente oxidante, em meio levemente alcalino. Essa substância aqui é o quê? Classifiquem ela para mim. Qual a função? Qual a classificação? Saberiam me dizer? O que eu tenho aqui? Um hidrocarboneto. Sabem me dizer se ele é um alcano, alceno, alcino, alcadieno, aromático? Sabem me passar? Alceno, boa. Então, calma aí. A partir do momento que eu identifico o meu reagente como alceno e ele fala oxidação em presença de permanganato e meio levemente alcalino, sabe o que ele está me dizendo aqui? Em outras palavras? Oxidação branda. Ok? É isso que ele está me dizendo. Oxidação branda. Oxidação branda é a mais tranquila. A oxidação de branda de alceno, ele é assim, chega a ser fofa. Nem quebra a cadeia, tá? Nem quebra a cadeia. Mas vamos entender, se é oxidação na orgânica, gente, a oxidação é se ligar a oxigênio, é aumentar o NOx do carbono ali em questão, né? E se ligar a oxigênio. A Marcele perguntou aqui, a enérgica, né? Não, essa é a branda. A enérgica, o meio é ácido. A enérgica, o meio é ácido, tá, Marcele? Ácido e com aquecimento. A branda é agente oxidante, meio levemente alcalino ou até mesmo meio neutro. Repito, Raíssa, repito o quê? Só para eu entender, que eu já me perdi aqui do que eu falei. O que é oxidação branda? Que eu vou falando, aí eu... Isso, tá. Oxidação branda de alcenos, ela acontece com agente oxidante, permanganato de potássio está ótimo, diluído, em meio
levemente alcalino, levemente básico, ou até mesmo meio neutro. E como é que se dá a oxidação branda? Ó, a oxidação branda, ela quebra a π. Não quebra a cadeia, quebra a π. Quebrei a π. E aí é oxidar, oxigênio. Com isso, eu já excluo a letra A, gente, que nem oxigênio tem. Não tem oxigênio. Tá? Aí, vamos analisar aqui. Uma vez que eu quebrei a π, eu tenho valência nesse carbono e valência nesse carbono. Por que é branda? Porque ele, pela informação que ele me trouxe aqui no enunciado, Giovana, a questão do permanganato de potássio diluído e o meio levemente alcalino. Ok? E aí, presta atenção aqui nesse negócio. Reparem que quebrei a π, quero ligar a oxigênios. A oxidação branda, ela fornece para a gente, um diol. Sabem o que é diol? É o álcool que tem 2 hidroxilas. Onde isso aparece para a gente? Letra D de dado. Reparem que aqui a π continua. Aqui a π também continua. Ok? Não tem como ser a B, não tem como ser a C. Então, eu vou ficar entre E e D. Aqui, o que aconteceu com a valência desse carbono? Que a gente quebrou a π dele, tem uma valência aqui. Não aconteceu nada. Eu só tenho uma valência. Eu não posso meter uma dupla aqui. Não dá para ser letra E. Conseguiram entender isso? Que, de fato, pelas opções, só dá para ser letra D de dado. Tá bem? Se fosse, vamos lá, Alice, se fosse meio ácido, seria enérgica. Se fosse meio ácido, seria enérgica. Não seria a letra E, Alice. Não tem a opção aqui para o meio ácido. Por quê? Porque o meio ácido, Alice, ele quebra a cadeia. Ele não quebra só a π, não. Ele quebra a dupla toda. Tá bom? Juliana botou aqui, caraca, essa de ser branda me pegou. Não lembrava do meio básico ou ácido. Ó, vamos lá. Eu tenho 3 oxidações de alceno. Eu tenho a ozonólise, que é ozônio, como agente oxidante, zinco, tá bem? Ó, a gente fez aqui. Cadê? Fizemos uma ozonólise. Ó, isso aqui foi uma ozonólise. E a água? A ozonólise, ou eu produzo cetona e aldeído, ou só cetona ou só aldeído. Vai depender do carbono primário ou secundário. Lembram disso? Acabamos de fazer isso. Na branda, você vai produzir um diol. A branda quebra a π e enfia hidroxila nas valências do carbono. E a enérgica também quebra a cadeia. E aí é a oxidação extrema. Ela vai até ácido carboxílico, se você tiver um carbono primário, e carbono secundário, cetona. Beleza? Ó, oxidação de alcenos, tá? Esse conteúdo. Posso ir para a próxima? Alguém tem mais alguma pergunta? Quem marcou D, entendeu? Opa, desculpa. Quem marcou E, entendeu por que é letra D de dado? Sim? Perfeito. Vou para a próxima questão, tá? Quando vocês receberem o material, tentarem fazer a lista novamente, caso tentem, se tiver dúvida, pode me chamar lá no direct do Instagram, tá, gente? Que eu já informei para vocês, com a minha criatividade toda, é o quê? @TianaMagliari, que é meu nome mesmo. Tá bem? Graça, já vou te responder. Vou te responder na próxima questão. O permanganato só é... Porque vai ter a ver com a próxima questão, por isso que eu deixei para a próxima, tá? O permanganato só é utilizado na oxidação? Não. Depende. Como assim só é utilizado na oxidação? Depende do meio, entende? Depende de muitos fatores.
Depende do meio reacional, dos reagentes. Essa pergunta sua, Raíssa, ele é, ó, o que eu posso te responder é: o permanganato de potássio é um agente oxidante. Tá bem? Tá, tinha uma dúvida entre D e E, mas agora entendi, perfeito. Diol são 2 álcools, 2 hidroxilas. Isso. Diol, ó, por que diol? 2 OHs. Sim, isso aí que Juliana trouxe falando do permanganato de potássio. Ele é um dos mais famosos agentes oxidantes das questões. Inclusive, vale decorar elezinho, permanganato, caso reações orgânicas aí na vida da gente. Tá bom? Vou passar para a próxima. Graça, eu não esqueci sua pergunta. É porque ela vai ter a ver aqui. Gente, aqui tem muito texto, mas qualquer coisa, se vocês precisarem que eu aproxime, vocês me falem que eu aproximo ao longo aí da resolução. Vou desativar a gravação e vou ficar muda para vocês fazerem essa leitura aí de modo ativo. Lê com vontade. Vai lá. Vamos lá? Graça me perguntou aqui anteriormente, e aí acabou que eu deixei para responder agora, que foi a questão de anfipático é a mesma coisa que anfifílico. Sim, é quando você tem um composto, uma substância, né, ali, parte hidrofílica, parte hidrofóbica, Graça. É outra nomenclatura, mas é para representar a mesma coisa. Geral, letra E nessa aqui, né? Essa questão aqui, eu gosto muito dela, né? Porque eu acho que ela é uma boa para revisar forças intermoleculares, geometria, a questão também da polaridade, né? Ele vem aqui falando, na número 1, o seguinte, vou reduzir aqui para essas análises que a gente tem que fazer, né? A molécula da água é polar, ó, delícia, verdade. Pois sua geometria é angular, sim. Assim apresenta a capacidade de dissolver substâncias polares, como o sal de cozinha, que é o NaCl, e o óleo. Aqui está o pecado. Aqui está o erro. Óleo é apolar. Água não dissolve em óleo. Quem aí já fez um macarrãozinho na vida sabe disso. Negócio de vivência. Negócio de vivência. Não é não? Item 2. A água é uma substância simples. Não. Tem mais de um átomo. H2O. É uma substância composta. Tá bem? Então já está errado aqui. 3. O compartilhamento de elétrons entre os átomos de hidrogênio e oxigênio de uma molécula de água ocorre através de uma ligação tipo covalente. Sim, compartilhamento de elétrons. Tá? A água, 4 agora, a água apresenta ponto de ebulição maior que a amônia, pois as forças intermoleculares da água são maiores que na amônia. Sim. Tranquilo que sim? Apesar de as duas terem a mesma força intermolecular. Sim ou não? As duas apresentam ligação de hidrogênio. Concordam comigo? O que faz a água ter ali um ponto de ebulição maior que a outra? Duas coisas. Eu tenho um átomo central na água com um oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, a atração ali é maior, dificultando o rompimento, né, dessa força para essa mudança ali para o estado do líquido, do sólido, do líquido para o gasoso. Por isso, um ponto de ebulição maior. Tá bom? Outra coisa que contribui é a geometria. A água ela tem geometria angular, certo? E a amônia tem uma geometria piramidal. E aí, isso facilita para a questão ali da minha interação, desse rompimento dessas forças. Posso ir para a próxima? Gente, não me mata, mas a próxima é de novo reações. Tá bem? Que é de novo reações.
Olha ele aqui, quem está vivo sempre aparece, né, Caio? Vamos para a próxima? Essa próxima, inclusive, eu dedico a Caio. Queria dizer isso aqui. Ó, aqui tem a explicação, tá? Do motivo de ser a letra E. Vamos. Dedico a você, Caio. Se joga. Vou pausar a gravação. Atenção nessa questão, tá? Vai lá. Vai me falando aí o que vocês marcaram. Qual foi a opção que vocês escolheram? Celina é a melhor. Ela já bota assim, misericórdia. Eu nem conheço Celina, gente. Nunca vi. Primeira vez que eu tenho contato. E é um contato que eu não sei nem qual é a voz dela ou a cara dela. Mas eu imagino ela assim, misericórdia. Eu imagino isso dessa pessoa, entendeu? Foi, Caio. Muito bom. Muito bom. Letra C. Celina, eu te entendo. Gente, mas reação orgânica é necessário. Tá? É necessário. Letra C, maioria. Não é mesmo? Vamos lá? Olha só. Outra questão que eu comentei com vocês que o Enem gosta. Dá um exemplo e aí depois ele vem cobrando com um reagente novo que ele traz, tá? E aí, tranquilo, mais ou menos. Primeiro, temos que compreender a reação em si. Vocês conseguem entender que houve, ó, eu tenho 2 vezes esse composto aparecendo na minha vida. Esse composto tem 1, 2, 3 carbonos. Ou seja, eu tenho 6 carbonos aqui desse lado, porque eu tenho 2 vezes ele. E aí, aqui do outro lado, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 2 CO2, 5, 6 carbonos. Tá bem? Cadê? Teve uma letra E aqui também saindo. Tranquilo. E aí, o que se dá? Vamos entender isso aqui? Ó, esse CO2 é daqui, ó, quebrou. Aqui quebrou. Esse C, deixa eu apagar aqui para a gente identificar ele. Esse C é esse C. Teve a quebra aqui, ó, do composto. E aí, 2 carbonos, esse aqui com valência. Esses 2 carbonos, esses 2 etis, vê se vocês entendem, etil e etil, se juntaram formando o butil, o butano, desculpa. Tá bom? Ou seja, quebrou no grupo funcional, foi para CO2. O que sobrou, junta. A parte do alcano que sobrou, junta. Então, vamos lá. Agora ele está vindo, ele quer isso de um ácido 3,3-dimetilbutanoico. Montarei esse ácido. Butanoico, 4 carbonos, ligação simples. Ácido, C dupla O, OH. Aí é o quê? 3,3-dimetil. Esse aqui é meu carbono 1, que é o do grupo funcional. Então, 2 e 3. Aqui no 3, eu tenho 2 metis aparecendo na minha vida. Esse aqui é o meu ácido. E aí eu quero reforçar uma coisa. Uma vez que você não sabe montar esse ácido, a sua reação vai dar errada, porque você montou o reagente errado. Repare que nessa questão aqui, o Enem, além de cobrar reação, ele quis cobrar de você nomenclatura orgânica, tá? Temos aqui esses outros objetivos na questão. Quebra aqui, ó, quebra. Porque aqui quebrou no grupo funcional. Aqui vai quebrar também no grupo funcional. E aí, vem comigo. Vem comigo. Espera aí que eu vou fazer uma parada para explicar isso aqui para você. Ó, tenho esse. Tenho 2 mols, certo? Tenho ele 2 vezes. Vou mudar de cor só para ficar uma coisa pedagógica, para a gente entender. Tá bem? O que acontece? Isso aqui quebrou, então isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora. E isso aqui vai embora.
restou esse cara com uma valência e esse cara com uma valência. E aí eles se juntam. É isso que acontece. Vou trazer esse CH2 para cá. Ó, CH2, C, CH3, CH3, CH3. Juntei a parte dos alcanos. E está aqui a união entre eles. Deixa eu apagar aqui e botar uma ligação verdinha para vocês verem. E aí agora, tem um composto? Tem um composto, mas ele quer um nome. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a minha cadeia principal. 6 carbonos. E aí eu tenho aqui, ó, metil, metil, metil e metil. Onde 2 vezes no carbono 2 e 2 vezes no carbono 5. Então, é 2, 2, 5, 5, tetrametil, 4 vezes o metil, pendurado onde? No hexano. Letra C, de casa. Fala comigo. Fala comigo se deu para entender, se foi complicado. Sempre quebra no grupo funcional essa reação, sim, essa reação. Deu para entender, Marcele? Por que eu fixei, falei até alto? Essa reação? Porque não tem como a gente aplicar para tudo. Como é que é? Eu não sabia que era 2 vezes, porque ele não tinha dado 2 vezes. Deu. Aqui, ó. Ele te deu, que tem 2 mols. Entendeu? Ele disse pra gente que tem 2 mols. Até porque, se só tivesse 1 mol, não tinha como 3 carbonos virar 6 carbonos. Que aí Lavoisier ia ficar nervoso. Não ia estar balanceado. Deu para entender aqui? Que ele disse que tem 2. Onde ele disse? Balanceando a reação. Não sei se, de repente, você buscou no texto. No texto, realmente, a informação está toda na reação. Foi, gente? Posso fazer mais uma? Carmen, foi? Fala comigo. Sim? Tá ótimo. Vamos mais uma? Ó, a gente já está aqui, vai fazer 2 horas. Se vocês ficarem, tipo, para estudo ativo, né, gente? Se ficar muito cansado, eu super compreendo. Estamos numa semana louca. Então, qualquer coisa, podem falar comigo. Mas enquanto vocês não falam, eu vou botando questão. Vai lá, mais uma. E aí, agora, leiam com atenção, tá? Para a gente trazer isso aí. Vou pausar e aí vai me falando no bate-papo se foi, se não foi. Todo mundo foi. Maioria esmagadora. B de bola. Alguém não marcou? Letra B. B também. Vamos lá. Ó, conta a história, né, ali de uma situação. Ele dá uma situação problema, tá bem? Aí fala a questão da diarreia por conta do acesso, de não ter o acesso, na verdade, a uma água de boa qualidade. E aí, presta atenção, o procedimento adequado para tratar a água dos rios a fim de atenuar. Tá bom? Cloração. O cloro, a gente viveu isso muito, inclusive, aí nesses últimos anos, é comumente usado para desinfetar. Tá bem? Então, ele aparece muito no tratamento de água e esgoto. É normal isso aparecer. Além disso, é um método econômico.
tá bom? Teve gente que respondeu letra D de dado. Aí, deixa eu te falar, fluoretação é flúor. De fato, entra flúor no tratamento da água, mas não com esse objetivo aqui, de atenuar os problemas causados por micro-organismos. Ah, era B, então tá tudo certo. Tranquilo essa, né? É uma questão que pode aparecer, um tipo de questão que pode aparecer para a gente, no sentido de trazer ali um problema, né? Teve essas questões aí de fake news relacionada a situações do vírus, né? De como manter a questão de deixar o ambiente limpo e coisas desse tipo. Então, é um formato de questão que pode surgir na nossa vida aí no domingo. Tem aqui a resolução bonitinha. Já estou indo para a próxima. Estou vendo que vocês estão aí, ó, super tinindo. Adivinha? É orgânica de novo. Vocês que lutem. Vocês que lutem. Gente, vai. Tomara. Sim. E não é difícil aparecer, tá? Real, Lara. Vai lá, gente. Próxima. Fala para mim aí. Foi e que letra? Fala para mim, fala para mim. Carmen, foi uma pergunta? Letra A que vocês marcaram? Ou você trouxe essa informação? Ó, vamos lá? Deixa eu... Vamos, calma aí. Dá uma respirada. Vamos lá. Ó, o que ele está pedindo aqui para mim? O que ele quer? Me dê um composto. E aí ele fala assim, o ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir esse éster em apreço por meio da reação de esterificação são, respectivamente. Ele já me disse, gente, ele já me disse que ele quer um ácido e um álcool. Mesmo se você não soubesse que o éster vem de um ácido e um álcool, ele te disse isso, tá? Então, o que está sendo cobrado de você aqui? Que você compreenda como funciona, de fato, a reação. Onde que se quebrou, o que aconteceu, tá bom? Vamos lá? Gente, o ácido tem como grupo funcional o C dupla O, OH. O álcool tem como grupo funcional a hidroxila, ligada a um carbono que só faz ligação simples. Então, essa parte do C dupla O, aqui, ó, para cá, veio do meu ácido. E essa parte de cá veio do meu álcool. É isso, é isso. O éster é isso. Que ácido é esse? É o ácido benzoico. Ácido propanóico não rola. Fenilacético não rola. Propiônico não rola. Acético não rola. Só rola ácido propanóico. Mas aí, só para a gente confirmar, esse aqui também é... Que álcool é esse com 2 carbonos? É o etanol. Teoricamente, é uma questão fácil. Mas se você não souber olhar para o éster e identificar o que é ácido e o que veio do álcool, dá uma embolada. Mas aqui, maioria esmagadora marcando letra A. Excelente. Tranquilo? Podemos? Posso? Quando eu falo podemos, essa a gente pode ir para a próxima. Posso para a próxima? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Beleza. Ó, tem aqui a explicação, tá? Da questão do ácido e do álcool direitinho. Essa também tem muito texto, mas vai lá. Leiam com atenção. Le Chatelier agradece. Vamos lá? Letra B. Alguém marcou diferente. Risquei com a caneta errada. Alguém marcou diferente da letra B? Qualquer coisa vai falando aqui comigo. Vamos fazer a leitura? Mole para a gente?
Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais um alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda dos minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível de pH, que é o processo contrário, né? A remineralização do dente. E deu a equação química para a gente e fala o seguinte: considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento de concentração de... Vamos lá. Ele está em função de H, OH e cálcio 2+. O que tem no refrigerante que a pessoa toma todo santo dia? Ácido fosfórico. Então, o que está acontecendo? Quem está aumentando a concentração? Fala comigo. O H+. Quando eu aumento a concentração de H+ ali naquele meio, o que eu estou fazendo? Ele está consumindo esse OH- aqui, ó. Ele reage com esse OH-, porque H+ e OH- eles se gostam. Eles se gostam. Entendeu? Então, quando ele reduz a concentração do OH-, Le Chatelier vem e fala: filho, vamos restaurar esse equilíbrio. Ó, limpa, 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 limpa. Vamos restaurar esse equilíbrio. E aí ele vem nesse sentido aqui, deslocando para a direita. Por isso, letra B de bola, como vocês bem disseram. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Fala comigo, sim ou não? Alguma pergunta, alguma dúvida? Deu? Perfeito. Posso ir para a próxima? A próxima, prepara aí canetinha. Caneta não, um lapisinho, um papel. Lapisinho e papel. Vem comigo, para lapisinho e papel. Vai lá, vou dar um tempo e vou recomendar aqui o não uso de calculadora, tá? Porque diz que no dia da prova a gente não vai estar podendo estar usando. Então, é sobre isso. Vai lá, gente, vou ficar muda e vou pausar a gravação. Vamos lá. Ó, primeiro, leitura desse enunciado aqui, né, pra gente. Para proteger estruturas de aço de corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que é o meu sulfeto aqui, de zinco. Olha essa informação. De pureza, 75%. Guarda essa informação no coração. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento 80% nesta sequência de equações. Ele está me dando problema de pureza, problema de rendimento, e isso tudo numa reação consecutiva, tá? São duas reações. Por que eu tenho que, inclusive, usar as duas? Porque ele me dá a informação dessa fofa e fala desse fofo, do zinco. E aí, como sabemos, Enem não vem com tabela periódica, ele vem dando as informações para a gente que a tabela daria lá nos dados da questão, tá bom? A pergunta é: qual o valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas
será produzido a partir de 100 quilogramas da esfalerita. Nome esquisito, mas é sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa, o que é pureza? A pureza, gente, é tipo assim, ó, eu chego e falo que tenho, tá, 100 gramas de café. 70% pureza. O que isso quer dizer? Que 70 gramas daquele café é de fato café. As outras 30 gramas são impurezas, pode ser serragem, sei lá, pode ser coisas que não são café. Coisas que entram ali no processo industrial da coisa. É isso que ele está falando da esfarelita. Esfalerita. Meu Deus, que nome trava-língua. É isso que ele está falando. 100 quilogramas. Ó, olha para cá. 100 quilogramas. É o meu 100%. Por quê? Porque é o tudo. Só que aí ele falou para mim assim, ó, 75% de pureza. Então, eu vou jogar aqui. 75% de pureza. Qual a massa disso? Ainda bem que é 100 com 100. Então, a pessoa que também tem dificuldade com a matemática igual a mim, já fica feliz. 75 quilogramas. Então, das 100 quilogramas que eu estou colocando lá, só não, né? Bastante, assim. 75 quilogramas é, de fato, esfarelita. Não precisa converter para grama? Não. Vou te mostrar por quê. Deixa eu colocar aqui uma folha para a gente escrever. Ó, vamos lá? Deixa eu pegar aqui a reação em si. Vou escrever ela aqui para a gente fazer junto. Ó, a reação lá de cima, né? Era a esfarelita com oxigênio, formando o óxido de zinco e o dióxido. Aí eu tinha o óxido de zinco, o monóxido, o zinco e o CO2. Ele fala da esfarelita, pergunta do zinco. Eu tenho que unir essas reações. Como? Gente, produto de um, reagente do outro, somo. Só que eu não posso somar à toa, não. Ó, vem comigo, vem comigo. Eu não tenho 2 mols aqui, eu vou multiplicar essa parte de baixo aqui toda por 2. Por quê? Porque eu quero ter 2 mols aqui também, ó. 2, 2, 2 e 2. Até aqui, todo mundo entendeu? Se chegar um ponto aqui que não deu para entender, pode falar no bate-papo que a gente conversa e pensa junto. Além de balancear, Raíssa, eu tô, na verdade, ela já estava balanceada, ela já está na proporção de 1 para 1. Eu tive que multiplicar para poder cortar com esse cara aqui, que é o que une essas duas reações. E aí agora eu tenho produzir 2 mols de óxido de zinco e reagir 2 mols de óxido de zinco. Então, ó, cortei. E aí agora eu chego no meu resultado final. 2 mols. Tô só somando, gente. Pronto. Essa, vê se todo mundo entende. Essa é a minha reação final. Todo mundo chegou até aqui? Falem comigo. Ele está relacionando esse cara com esse cara. Ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Deixa só eu reduzir o tamanho disso, que eu escrevi literalmente ocupando toda a folha. Pronto.
Beijo, Caio. Muito obrigada. Fiquei muito feliz que você veio depois dessa semana nossa, que essa já é o quê? A nossa terceira aula essa semana, tá? Beijos, muito boa prova no domingo, mas a gente ainda se fala antes da prova. Beijo. Vamos agora, ó, informações do enunciado de fato. A esfarelita, massa molar 97 gramas. Só que eu tenho 2 mols, então fica 2 vezes 97 gramas. Espera aí, rapidinho. 2 vezes 97. E aí, isso aqui é 194 gramas. Vou relacionar lá com o meu zinco. O meu zinco é 2 vezes 65 gramas. Está lá no meu enunciado, o zinco. E aí, isso aqui dá 130 gramas. Ok? Isso é o você nessa questão aí. É o que você sabe sobre isso. Tem essa informação na tabela periódica, essa informação é dada na questão e tudo mais. Aí agora, os dados. Quais são os dados? Ele falou para mim que 100 quilogramas desse cara reage, sendo que, presta atenção aqui, sendo que 75% é impureza. Então, eu não vou colocar 100 quilogramas, eu vou colocar aqui, ó, o cara que a gente já calculou, que é 75 quilogramas. 75 quilogramas. Depois eu já estou chegando na parte que eu vou te explicar, Raíssa, porque eu não preciso converter para grama, tá bom? E aí, vou relacionar agora aqui, ó, que é a pergunta dele. Qual é a massa de zinco? E aí, Raíssa, ó, meu X, olha bem se meu X não vai ser essa conta. 130 gramas vezes 75 quilogramas sobre 194 gramas. Ó, Raíssa, a minha unidade grama vai ser cortada. Então, já vai sair em quilograma, por isso que eu não precisei converter. Mas se você converter, não está errado, só vai perder mais um tempinho. Tá bom? É isso, para mim, se eu perder tempo e acertar, para mim tá ótimo. Tá? Essa conta aqui, gente, ela dá 50,2 quilogramas. E olha só, tem a opção 50. Vacilo. Por que é vacilo? Porque a questão não acabou, não. Não acabou, não. Ó, vou andar com ele para cá e vou diminuir um pouquinho. Por quê? Porque isso aqui, gente, é se o rendimento dessa reação fosse de 100%. E ela não é. É de 80%. Então, 50,2%, 100% de rendimento. 80%, W. E aí, esse meu W, ele dá aproximadamente não, eu fiz nas contas, deu 40,16 quilogramas. Que aí lá na nossa opção é a letra C de casa, 40. Letra C. Vou botar lá na resolução, ver se vocês entenderam todos os passos. Vamos recapitular. Somando as reações, porque é uma questão de reação consecutiva. Montamos a regra de 3, levando em consideração a pureza, que por isso que está aqui 75 quilogramas. E aí, no final, ainda trabalhamos o rendimento. Fala comigo, gente, se vocês entenderam, se vocês não entenderam, o que vocês querem que eu faça? Tá bom, Sabrina, olha, muito obrigada por ter participado, acho que a gente nunca tinha te dado aula, tá? Mas eu fico imensamente feliz que você tenha gostado. Boa prova no domingo. Foi? Não, o Enem a gente sai aproximando
E isso é permitido, digamos assim, porque ele mesmo deixa a gente fazer isso, né? Gente, olha só, vou agora ser aqui muito sincera com vocês. Tá cada vez mais saindo gente, tá? Então, o que se dá? Eu vou encerrar a aula, são 8h30 numa sexta-feira de uma semana extremamente cansada, tá bem? E aí, mas as questões não acabaram, só para avisar vocês. Tá bom, Ju? Beijos, amei te ver aqui, de verdade. Boa prova no domingo, arrasa, tá? Respira, vai com calma, que já deu tudo certo. Beijo. O que se dá? Tem outras questões aqui. Com a resolução, ó, essa mesmo que a gente acabou de fazer, tem a resolução. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir... De nada, Lara. Eu vou pedir para que vocês... Boa prova no domingo, viu? Para que vocês me mandem direct, ou qualquer coisa, eu até abro lá o grupo do Telegram, mas para a gente poder falar dos assuntos. Ou pelo menos nem que eu mande o vídeo que tenha gravado de aula desse conteúdo para vocês. Porque é isso, ó, tá todo mundo muito coitadinhos. E eu super entendo, de verdade, eu super entendo, tá? Eu também estou muito cansada. Eu acho que todo mundo que trabalha e vive o Enem, alunos e professores, estão numa semana, né, punk. Eu fico, primeiramente, assim, gente, de verdade, eu fico imensamente feliz que vocês gostaram da aula. Eu sei que tem muita gente aqui que não me conhece, que eu também não conheço, que a gente ainda não tinha tido contato. Fiquem à vontade, de verdade, cara, e me chamar no direct, se vocês tiverem alguma dúvida. Quem não está no Telegram, vai para lá, que eu vou mandar agora. Agora. Ó, vou mandar agora, enquanto eu estou aqui com vocês. Eu vou mandar esse conteúdo da aula de agora em branco. O que seria em branco? Sem essas anotações que estão aqui espelhadas na tela. Tá bom? Boa noite, Camille. Boa prova, gente, para quem está saindo aí. Sem essas anotações que eu fiz aqui ao vivo com vocês. E aí eu vou mandar também ela com as anotações. E vou mandar aquele arquivo das estatísticas no Enem, que teve gente que pediu também. Tá bom? Gente, imenso... Olha, é isso. Eu não tenho realmente, assim... Fico muito feliz que, ao abrir essa aula para além da galera do pré-social, teve muita gente de fora que participou. E aí, continuem comigo depois. Não precisa ser hoje, não, mas depois a gente discute esse assunto. Quem vai fazer Enem, quem não vai fazer... Enem não, o ERJ. Para a gente fazer um aulão desse para o ERJ. Vocês querem? Quem vai fazer aí o ERJ? Ou não tem interesse? Gente, ó, vou encerrar a gravação aqui, tá? Só para a gente poder conversar aqui mais à vontade. Ai, meu Deus, estou perdida.